Como diversificar de maneira eficiente os seus investimentos? Há poucos dias eu, Eduardinho, gravei um vídeo sobre o Santo Grau do Ray Dalio. O link para esse vídeo vai ficar aqui na descrição. E nesse material, o Ray fala da importância de você ter uma carteira com por volta de 15 ativos diferentes com correlação próxima de zero. E aí surgiu, óbvio, muitas dúvidas dos nossos seguidores. Como encontrar ativos com correlação zero? Como fazer isso sendo que existe um risco sistêmico que derruba todos os ativos do mercado financeiro quando ocorre uma crise? Então essas são as principais dúvidas que surgiram, como colocar em prática aquilo que o Ray fala na teoria. Eu não sei como o Ray faz isso, mas eu sei que ele tem acesso ao mercado financeiro de todo mundo. Então ele consegue fazer isso na prática porque ele investe em todos os ativos do mundo. Ele pode comprar algo lá em Singapura, no outro dia algo na Rússia, e isso não é tão fácil para nós. Para a gente, existe uma limitação do mercado aqui tradicional de ações, renda fixa, tesouro direto, fundos imobiliários e fundos cambiais em que você pode investir no dólar. E a principal aposta dos nossos seguidores foi falar, olha, que tal comprar o dólar? Então, vamos entender um pouquinho do que é uma correlação. Eu gravei em 2018 um vídeo sobre fundos imobiliários. O link para esse vídeo eu vou colocar no card aqui acima se você estiver assistindo no YouTube, caso queira conhecer o cálculo matemático de uma correlação. Matematicamente, você chega a uma correlação entre 1 e menos 1. Sendo 1 a correlação positiva perfeita, em que um ativo sobe 2%, o outro sobe 2%. Aí o ativo cai 1, aquele cai 1. Exatamente o mesmo. E a correlação negativa perfeita, o extremo oposto. Se um ativo sobe 2%, o outro ativo cai 2%. Então qualquer correlação entre ativos estará nessa faixa daqui. E a correlação zero não é necessariamente a correlação oposta. Então entenda um pouco a diferença entre uma correlação negativa e uma correlação zero, ok? No caso do dólar, a gente tem uma correlação negativa, embora não seja menos 1, com o Ibovespa. Então, quando o Ibovespa sobe, a tendência é o dólar cair. E quando o Ibovespa cai, o dólar subir, tá bom? Então, a gente tem uma correlação negativa. E aí, o que eu acho é que se você simplesmente compra ações ou compra o Ibovespa e coloca um percentual, vamos supor 10 ou 5% da sua carteira em um fundo cambial, você está acelerando o carro, mas com o freio de mão ali um pouquinho puxado. Então você está diversificando, mas não faz total sentido isso que você está fazendo. Eu gosto de diversificar usando o dólar, mas em geral eu prefiro aplicar em alguma coisa dolarizada, tá bom? Você acaba indiretamente apostando no câmbio. E da mesma forma eu tenho ativos lá no exterior que têm o seu próprio tipo de rendimento, mas eles são dolarizados ou eurificados. Eu não sei a palavra para um ativo que tem ali uma vinculação ao euro. E aí, se você ficar fechado dentro desse circuito aqui e diversificar sua carteira com ações, renda fixa, fundos imobiliários e dólar, você vai correr o risco sistêmico, você vai acelerar com o freio de mão puxado e você não vai encontrar 15 ativos com correlação zero. E aí, aquilo que o Ray falou é tudo uma teoria, você não consegue colocar em prática, é verdade. Como então sair desse dilema? No ano passado eu comecei a pregar a instalação da energia fotovoltaica aqui para os nossos seguidores. O meu sistema de energia custou na faixa de R$14 mil e ele me dá uma economia de quase R$200 por mês. Se você fizer os cálculos, descobrirá que 1% de 14 mil dá R$140. Com uma economia de R$200 e crescente por causa da inflação energética, eu tenho um rendimento maior que 1% ao mês e esse rendimento cresce ano a ano. Então eu tenho um investimento de R$14 mil com correlação zero com o mercado financeiro, porque o único risco que eu corro aqui é um risco de regulação, um risco do custo da energia.
Então eu considero uma correlação zero entre esse retorno e os outros retornos que eu possuo aqui. Então, se você pensa fora da caixa, você encontra ativos de correlação zero comparados com os do mercado financeiro. Tudo bem, Eduardinho, mas aí eu só posso investir a energia daqui da minha casa. Como que eu vou investir mais que isso? Então calma lá, você tem, como eu disse, que pensar um pouco fora da caixa. Só em 2018 eu investi cerca de R$ 1 milhão em ativos de correlação zero com o mercado financeiro. Então, possibilidade há, desde que você não feche a sua mente. Vou te dar um exemplo de como eu vou investir daqui a pouco algo entre 5 mil e 10 mil reais em outro ativo de correlação zero com o mercado financeiro. Eu tenho um amigo chamado Lucas, que é produtor rural. Ele tem um terreno de cerca de 200 hectares, aqui a uns 10 quilômetros da cidade. Ele produz feijão, café, tem alguns bois por lá, mas o próprio Lucas não come o feijão que ele produz. Ele compra feijão orgânico e ele compra vários produtos orgânicos, até porque, como ele usa muito defensivo agrícola lá na terra dele, ele tem noção do mal que isso causa. E ele, assim como eu, não quer que a família dele ingira esse tipo de substância. Então, eu e o Lucas compramos vários alimentos orgânicos no nosso dia a dia. Qual que é a ideia que o Lucas teve e que eu vou entrar junto com ele? Nós vamos pegar uma área de 2 hectares na beira do rio, cercada por mata. Lá, uma área perdida dentro da fazenda dele, que não tem nenhuma utilização. Nós vamos investir aí de 5 a 10 mil cada um para montar uma horta ali, inclusive com um sistema de irrigação. E o nosso objetivo é eliminar o nosso gasto com sacolão. Aqui em casa passa um pouco aí de uns R$100 por semana. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 trabalhadores rurais que o Lucas já conhece, que gostam muito de horta, preferem horta do que trabalhar naquela agricultura tradicional, e a gente vai colocar eles 2 para trabalharem inicialmente uma parte dessa área aqui. O objetivo é gerar as cestas semanais para mim e para o Lucas, e aí, ao comentarmos essa ideia com algumas pessoas, elas se interessaram também. Então a gente vai fazer uma cesta aí na faixa de uns R$300 mensais, ou seja, uns R$80 ali mais ou menos por semana, para alguns amigos que demonstraram interesse. Então, como a gente já tem cerca de uns 10 amigos interessados, a gente já conseguiria pagar o salário desses 2 funcionários somente com a entrada dessa ajuda desses nossos amigos. O objetivo aqui não é gerar um negócio, não é ganhar dinheiro, mas é matar uma despesa que nós temos, trocando a alimentação que nós temos por outra ainda melhor. A gente tem 2 opções. A opção que o Lucas prefere é de a gente assumir o risco, vender essas cestas e depois aumentar um pouco a produção e ainda ter um pouquinho de lucro nessa atividade aqui. Ele está otimista, quer assumir o risco porque ele acha que a gente vai conseguir mais famílias para ficarem com essa cesta e a gente vai conseguir pagar os custos dos funcionários, de energia e ainda ter um pouco de sobra. Já eu propus um sistema um pouco diferente. Olha, Lucas, a gente não precisa de assumir o risco. Vamos chamar essas pessoas que se interessaram e a gente rateia mensalmente os custos. A nossa cesta sai de graça porque a gente fez o investimento inicial e a gente rateia entre eles o custo mensal. Nesse caso, eu teria um retorno aí de 5 a 10% mensalmente sobre o meu valor investido, sem ter que assumir o risco de a gente não conseguir um número de pessoas suficiente para distribuir cestas além dos nossos custos. Então, se eu pego todos os custos e racho entre as 10 famílias, eles vão ter ali um custo mensal variável, mas eu sei que não vou ter que tirar dinheiro do bolso além do investimento inicial. Então a dúvida nossa hoje é se a gente vai assumir esse risco ou transferir o risco para as famílias. Mas a gente está em vias de colocar em prática uma horta orgânica que vai nos custar aí de 5 a 10
R$ 1.000 e o objetivo nosso é ter um retorno aproximado de 5% ao mês, ao eliminarmos um gasto que nós já temos. Então só aí eu já tenho um investimento de R$ 14.000 e mais um investimento possivelmente de uns R$ 10.000, com retornos em ambos os casos que passam de 1% ao mês e tem correlação zero com o mercado financeiro. É lógico que eliminando despesas, você tem um limite para os seus investimentos, até que suas despesas chegassem a zero, hipoteticamente, caso você conseguisse investir em educação, investir em saúde. Mas aqui a gente está falando de energia e de alimentação. A gente aqui está fazendo alguns investimentos para ter retornos ótimos nessas áreas, tá bom? Então a dica de hoje é essa. Com essas faixas de valores pequenas, você consegue investir fora do mercado financeiro com correlação zero comparada ao mercado. Então, mantenha os seus investimentos no mercado financeiro, mas abra um pouco a cabeça para você conseguir atingir o santo grau do Ray Dalio. Se você gostou desse vídeo, estou aguardando o seu joinha aqui abaixo, a sua inscrição no nosso canal, o seu comentário, o seu compartilhamento do vídeo nas redes sociais e, se você não gostou, uma banana para você, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.